Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos trazido até aqui nessa noite. Que possamos sentir a sua presença, Pai. Que possamos conhecer mais de Ti, através da boca da pregadora, que ministrará aos nossos corações hoje, Pai. Que o Senhor a abençoe grandemente, que ela possa derramar o maná que o Senhor entregou para ela, Pai. Que possamos Te conhecer mais, o Deus do impossível que não desiste da gente. Senhor, esteja aqui neste lugar, Espírito de Deus que tem liberdade aqui. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite. Obrigada, Igor. Obrigada, Débora. Boa noite, mulheres soldadas. Glória a Deus que a quarta-feira chegou. E nós estamos aqui para receber mais uma porção vinda do céu. Hoje a pastora Flavinha não conseguiu vir, ela está doentinha. Ela me mandou um áudio hoje à tarde. Eu vou confessar a vocês, eu nunca vi a voz dela como eu ouvi hoje. Muito, muito gripada. Glória a Deus, ontem ela foi ao hospital, fez todos os exames, não deu nada. Mas aprove ao Senhor que hoje ela ficasse quietinha. E aprove ao Senhor que hoje Ele nos trouxesse aqui para ouvir mais uma palavra vinda diretamente dEle. E hoje Deus escolheu uma super soldada para trazer a palavra aqui hoje. E como tudo que acontece nessa igreja tem o direcionamento do Espírito Santo, os louvores, cada louvor entoado aqui me fazia refletir um pouco sobre a vida dessa soldada. Uma mulher que sempre acreditou no Deus do impossível, uma mulher que, mesmo que os olhos vissem derrotas, ela entoava o hino da vitória. E uma mulher que sempre fez da sua casa um altar. Hoje a gente vai receber aqui a Mari do Dudu, mas eu quero falar um pouquinho a respeito dela. Que honra, Mari, te ouvir. Que honra caminhar com você. Que alegria ombrear ao seu lado. Você é uma das mulheres mais humildes na presença do Senhor que eu conheço. Uma mulher que tem um coração quebrantado, envolto pelo Espírito Santo. E uma mulher que se agiganta pelo poder dEle. Te ouvir falar do poder de Deus é ouvir os anjos cantando nos nossos ouvidos. O meu desejo é que todos um dia possam conviver com você e com Dudu para conhecê-los de forma íntima, como Deus nos deu a oportunidade, a mim e ao Vitor, no semestre passado, de conhecer vocês. Você é uma gigante do Senhor que nos inspira. Você não perde a oportunidade de falar dele. Você é uma mulher ousada. Quantas mulheres eu vejo conhecendo a Cristo através da sua palavra. Não tem como conversar 10 minutos com a Mari e não sair transformada, porque ela não perde a oportunidade de falar daquele que transforma, que cura, que liberta e que faz milagres. E meu desejo, Mari, é que todas nós possamos continuar te ouvindo falar
daquele que você ama de forma linda, alegre, divertida, sábia, racional, de forma infinita e de forma incondicional. Então vamos receber a Mari do Dudu. É linda demais. Linda, divertida, alegre, quebrantada, um presente na nossa vida. Vamos orar pela Mari? Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus, obrigada pela vida da Mari. Te entrego aqui, Senhor, a tua filha. Oh Deus, toma ela no teu colo, agiganta a tua filha cada vez mais. Que ela seja boca tua aqui agora, nesse momento. Que as palavras que vão ser ditas pela Mari, elas entrem como sementes no nosso coração. Senhor, que os nossos corações estejam férteis para receber cada palavra que vai ser dita aqui. Senhor, eu consagro a vida da Mari, do Dudu, do João e do Luiz a ti. Coloque seus anjos ao redor desta família, que os seus anjos estejam protegendo, guiando e iluminando a vida dos teus filhos. Deus, obrigada, porque com tantas igrejas do Senhor espalhadas pelo mundo inteiro, o Senhor trouxe aqui a Mari e o Dudu para te servir. Continue colocando a alegria e esse dom de servir no coração da Mari, Senhor. Toma tua filha no teu colo, Pai. Preencha cada espaço do coração dela, Senhor. E que essa noite seja uma noite transformadora, não só para nós, mas para a tua filha querida, amada e única, a Mari do Dudu. É assim que a gente ora e agradece, em nome de Jesus. Amém! Eita glória! Boa noite a todas. Podem se sentar. Depois de uma apresentação dessa, né, a gente consegue nem... Tem que se recuperar. Glória a Deus. Isso que a Lu falou sobre um Deus que surpreende, né? Tudo aquilo que Ele faz, né? Já estava tudo previsto, já estava tudo no controle, nos planos. E, de fato, essas músicas que foram tocadas aqui, a oração, a ministração da Débora, a oração da Lu, tudo tem a ver com a palavra que vai ser dita aqui. E eu até virei assim, falei, meu Deus, como assim? Porque a gente não sabe, né, os louvores que vão entoar. Eu não sabia nem que a Débora estaria aqui ministrando no louvor hoje. E é a testificação daquilo que o Senhor faz, né, em nós e através de nós. Então, não tenha dúvidas que a palavra que vocês vão receber aqui veio do próprio Deus para a vida de cada uma de vocês. E se você não quiser perder essa porção, fique bem atentas e ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar essa palavra fazendo uma pergunta a vocês. O que te moveu hoje a estar aqui às 7h15 da noite? O que te moveu a deixar de lado todos os seus afazeres, tudo aquilo que você tinha, da vida, do cotidiano, da sua rotina, e te trouxe para cá? Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você creu em algo. Você creu que você receberia uma porção dos céus. Você creu
que você receberia uma oração que poderia, quem sabe, mudar o seu destino. Você receberia um milagre. Você creu que aqui era um lugar que ia te fazer bem, que você ia receber uma palavra rema, que ia acalmar o seu coração, que ia trazer renovo, regozijo. Alguma coisa você creu. Senão você não estaria aqui. Você precisa que algo te mova para que você estivesse aqui hoje. E crer é uma fé. Então você teve uma fé em algo. E o que eu vou falar hoje é sobre isso que te trouxe até aqui. É sobre fé. Mas talvez não seja a mesma fé que te trouxe até aqui. Você pode estar se perguntando como assim, né? Mas nós temos vários níveis de fé. E a fé que eu vim falar para vocês aqui hoje é a fé que agrada o coração de Deus. É a fé verdadeira. É a fé perfeita. É uma fé santa. Fé santa? Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, fé santa. Mas a fé santa é a fé que é livre de toda e qualquer contaminação. Então nós precisamos ter uma fé santíssima. Que nenhuma tempestade, nenhuma adversidade pode contaminar essa fé. Porque vocês vão entender hoje que talvez você está vivendo em um nível de fé. E essa não é a fé que agrada o coração de Deus. Vocês vão entender que muitas das coisas que vocês não têm recebido é porque você não está no nível de fé que você deveria estar. E hoje eu não vim aqui te apresentar mais uma fé. Eu vim fazer com que a fé que já está aí dentro de vocês seja desenvolvida, seja evoluída, que essa fé cresça e se multiplique para a honra e glória do Senhor. Então, o meu convite hoje não é para falar, tenha fé. A fé você já tem, como eu falei, senão você não estaria aqui. Mas hoje você recebe uma responsabilidade de crescer, de multiplicar, de fazer essa fé criar poder. Porque o Senhor te entregou o poder. Essa fé já está em você, porque a fé que Deus nos dá, ela deu para cada um, Ele deu para cada um na mesma medida. Ele não deu mais para a Lu, não deu mais para a Débora, não deu mais para a Roberta, foi para todos nós. Mas cada um tem a responsabilidade de fazer com que essa fé exploda. Amém? Então nós vamos falar aqui dos próximos degraus. Os próximos degraus da fé que você precisa subir. Esse lugar que você está hoje, você não pode continuar. Ah, não, mas eu estou feliz nesse lugar. Mas você vai entender que você pode estar muito melhor do que nesse lugar que você está. Você vai entender que a fé que te moveu até aqui, ela é uma fé que pode te deixar daqui para frente parado. É uma fé que fez você dar um passo, o primeiro passo. Mas talvez você não suporte o processo. Muitas vezes nós temos a fé que vai fazer com que nós nos levantemos. A fé que vai fazer com que nós não nos conformemos no lugar que nós estamos. Mas e agora para continuar? Eu já vi muita gente se levantar, mas cair. Como Pedro. Pedro ouviu a voz do Senhor,
Ele chamou para andar sobre as águas. E ele ouviu a voz do Senhor, a palavra de Deus, e ele andou sobre as águas. Ele deu o primeiro passo, mas depois o que aconteceu? A tempestade, o vento forte, trouxeram medo, contaminaram aquela fé de Pedro, aquela fé nível 1. E aconteceu que ele caiu, ele afogou. Ele não teve a fé para continuar andando sobre as águas. E às vezes você está aí se pensando, eu tenho ido à igreja, eu tenho orado, mas eu não estou vendo o meu milagre. Por que eu não estou vendo o meu milagre? Você vai descobrir daqui hoje. Você vai hoje ativar a sua fé. E eu não estou falando que você pode, eu estou falando que você vai. Porque eu estou declarando sobre a sua vida que você vai ativar a sua fé hoje. Você vai chegar a um nível de fé que vai agradar o coração do teu Pai. Porque é impossível agradar o coração dele sem ter fé. Só que não é qualquer fé. Existe uma fé que agrada o coração de Deus. E eu estou declarando aqui porque eu entendi que é essa fé que eu tenho que viver. É uma fé que eu não tenho mais que crer. É uma fé que eu não tenho mais que orar por ela. É uma fé que eu tenho que declarar. Que eu tenho que abrir a minha voz e eu tenho que profetizar. Então, se as coisas não estão como você queria que estivessem, você vai precisar levantar a sua voz e declarar. Declarar sobre a sua vida, declarar sobre a sua casa, declarar para o mundo espiritual ouvir que você tem fé. É você que vai mover a sua fé, não é a sua fé que vai te mover. Aleluia. Coloca para mim, por favor, Hebreus 11:1. Vocês estão dispostos a receber essa fé? Então já comece declarando: eu recebo essa fé. Eu ativo a minha fé. Eu declaro no mundo espiritual que hoje eu subi um degrau da minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A confiança daquilo que esperamos. Eu espero e eu confio que aquilo que eu espero vai se realizar. Eu tenho certeza de que o que eu não estou vendo hoje, amanhã eu vou receber. Amanhã que eu falo, lógico que é no tempo de Deus, mas vai acontecer. Vai acontecer. E aí, eu já me deparei com uma pergunta assim, de uma pessoa que eu estava aconselhando. Eu sei que Deus pode, mas será que Ele quer? Você já se perguntou isso? Eu creio que Deus pode, porque Deus pode todas as coisas. Mas será que Ele quer? A fé nível 1, ela crê. O diabo crê, ele tem fé. Ele crê que Deus é todo poderoso. Então não basta crer. Você precisa ter uma fé que você acredite que Deus quer. Deus quer me dar uma vida nova. Deus quer restaurar o meu casamento. Deus quer me curar. Deus quer me batizar com o Espírito Santo.
Deus quer salvar os meus filhos. Deus quer me fazer elevar na minha profissão. Deus quer me transformar. Deus quer aumentar, elevar o meu ministério. Deus quer me usar para pregar o seu ID, para falar a tua palavra. Deus quer. E sabe por que você tem certeza que Deus quer? Como você vai ter certeza que Deus quer? A palavra dele fala: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Amém. Se você agrada o coração de Deus, Ele vai realizar aquilo que você está pedindo. Amém. Mas e se o que eu estou pedindo não condiz com o que Ele quer para mim? Olha só. Se você agrada o coração de Deus, é porque você recebeu primeiramente a graça dele através da fé que você tem. A fé nível 1. A fé nível 1 é uma fé que pode te salvar, porque você crê. Você crê que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. E a partir daí você recebeu uma graça. Só que essa graça é uma força capacitadora. É uma força que vai te fazer... ela vai te capacitar para que você ande em obediência. Então, o que dizem por aí, que a graça eu não preciso obedecer, você precisa obedecer sim. Porque essa graça que foi te dada quando Jesus morreu na cruz, ela vai te capacitar para andar em obediência. E quem anda em obediência está agradando o coração de Deus. Se você tem uma vida de intimidade com Deus, se você tem uma vida de relacionamento com Deus, você vai agradar o coração dele, porque o pai quer estar perto dos seus filhinhos, quer estar perto das suas filhas. E não tem como, gente. Não tem como você ter relacionamento, intimidade com Deus, e Deus não colocar o desejo que Ele quer no seu coração. Então, se esse desejo do que você quer, você acha que não vem dele? Eu te digo, se você anda em obediência, se você tem relacionamento, se você tem intimidade, esse desejo vem do Senhor. E se não for, Ele transforma o seu coração. Ele muda o desejo do seu coração. Então, se você acha que Deus pode, mas Ele não quer, é porque está faltando obediência, relacionamento, e está faltando fé. Outra forma de você agradar o coração de Deus é tendo fé. Então, eu falei em obediência, falei em relacionamento. Mas se você ter fé, você vai agradar o coração de Deus. Porque a palavra dele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Para você andar em obediência, para você ter relacionamento, você vai precisar o quê? Ter fé. Para você ser uma esposa sábia, para você ser uma esposa auxiliadora conforme o coração de Deus, que vai agradar o coração dele, você vai precisar ter fé. Você não consegue ter essas coisas se você não tem fé. Então é um ciclo, vocês estão entendendo? Você tem fé. Essa fé te faz ser obediente. Essa fé te faz querer conhecer mais de Deus, ter um relacionamento com Ele. Você vai ter intimidade. E aí você vai descobrir o que Deus quer. E você vai viver o que Deus quer. Você vai sentir o que Deus quer. Os seus desejos serão os desejos de Deus. E aí você pode pedir. Você pode pedir porque Ele vai ter que atender. E Ele vai ter que atender porque Ele honra a palavra dEle. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que é importante a gente orar também a palavra. Quando a gente declara no reino espiritual aquilo que está escrito na palavra de Deus, o Senhor precisa recolher e Ele tem um compromisso para que você
realize aquilo que você declarou, que você proferiu. Então, quando você ora a palavra, você já começa com a resposta. E aí, como você não vai acreditar que aquilo vai acontecer? Ora. Você teve fé para crer em Deus. Você agora precisa desenvolver essa fé. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque eu vivi uma experiência com Deus há 5 dias. E foi Ele que me entregou essa palavra quando eu tive essa experiência com Ele. Eu estava há 11 dias mais ou menos viajando e a pastora me trouxe, como ela conhece a minha rotina, né, ela falou: Mari, vê um dia para você levar a palavra, porque Deus tocou no meu coração que está na hora de você levar a palavra mais uma vez. Aí eu falei: essa quarta não dá, porque eu tenho um congresso que eu tenho que apresentar, 3 aulas, e eu não vou conseguir. Aí na próxima dá. Então foram 11 dias, desde que ela fez o convite até eu estar aqui. E foi uma semana muito conturbada, a semana passada. Eu tinha 3 aulas e 3 dias para preparar, mas eu não tinha esses 3 dias porque todos os meus turnos estavam cheios, eu tinha coisas a fazer. Tive que pedir para não apresentar 2 aulas, ia ficar só com uma, porque eu só ia dar conta de preparar uma aula. E assim eu fiz. E chegou no dia de ir para esse congresso. Um dia antes eu estava no Casados para Sempre. Cheguei 1h da manhã em casa. Meu voo era às 6 horas, então eu precisava acordar às 4 para estar no aeroporto às 5, ou seja, 3 horas de sono. E aí eu fui, me arrumei, dormi 3 horas. Enquanto eu estava indo no carro, eu tive uma ideia de fazer um pedido bem inusitado para Deus. Eu falei para Ele: Senhor, o Senhor sabe como foi a minha semana, sabe como eu estou cansada. E eu quero te pedir para arrumar um descanso para mim hoje. Aí eu falei: mas eu não vou te ajudar a nada, eu não vou procurar hotel, eu não vou fazer nada disso, eu quero que você mostre o seu cuidado por mim. Aí quando eu parei de falar isso, eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que Deus vai fazer isso? Eu fiquei tentando pensar como Deus ia fazer isso. Me dá um descanso sem eu fazer nada. E eu falei: eu não vou mover uma palha. Eu falei assim, eu joguei nos peitos de Jesus e falei: se vira. Estou cansada demais. Até para mover uma palha. Só que, gente, eu não estava pedindo para Deus fazer algo que eu podia fazer, entendam? Eu não estava pedindo para Ele arrumar um lugar para mim. Eu estava pedindo para Ele mostrar que Ele cuidava de mim. Porque se fosse algo que eu pudesse fazer e eu só não queria fazer, não pode, né? Porque a gente sabe que existe a nossa parte que nós precisamos fazer e o que a gente não consegue, Deus faz. Mas eu estava falando para Deus: mostra o seu cuidado por mim, eu estou precisando sentir isso nesse momento. E falei. E aí eu fiquei: gente, mas como que Deus vai fazer se não vai mover uma palha? Aí eu fiquei tentando, assim, aí eu falei: meu Deus, isso tornou muito difícil. Que fé é essa? É uma fé ousada. É uma fé atrevida. É uma fé aguerrida. E eu cheguei no aeroporto e não liguei, falei e já estava certa que ia acontecer. Falei: não sei, vai chegar alguém lá, olha, tem uma degustação de um quarto. Eu pensei que ia ter alguma coisa assim, sabe? Depois eu comecei a pensar em criar estratégias para isso, porque eu achei muito difícil inicialmente. E aí eu cheguei no aeroporto e a gente estava dentro do avião e o voo foi cancelado.
A gente dentro do avião. E a anormalidade no sistema, vamos precisar descer, a aeronave não vai subir. Voltamos, aquela confusão. 100 pessoas dentro do avião. Era uma aeronave que era só de 2 ladinhos. Eu fiquei contando as poltronas e fazendo as contas, era mais ou menos 100 pessoas. E aí chegou lá uma confusão. E o que vai acontecer? Conexão. E todo mundo discutindo. E eu, sem entender nada, né? Eu, amor, não estou conseguindo embarcar. Mas estava assim, super light. Não sei o que eu vou fazer, não estou conseguindo embarcar. Consegui embarcar. Não, consegui me realocar para o outro voo à tarde. Esse outro voo eu tinha pedido para as minhas funcionárias comprar para mim. Por quê? Porque eu só ia palestrar mais tarde e eu queria descansar. Então mas estava muito caro, doutora. Eu ainda mandei a mensagem para elas. Eu falei, por que você comprou um voo tão cedo? Estava muito caro e a gente preferiu comprar essa e tal. Eu falei, tá bom. E aí me realocaram para esse voo. E aí quando eu falei, nossa, 9 horas, né, de diferença do primeiro voo para o último. Dá tempo para ir em casa descansar. E aí meu marido falou, vai na casa da minha mãe. Aí eu falei, aí eu coloquei no Google Maps, dava 25 minutos para a casa da minha sogra e 35 minutos para mim. Eu liguei para ele e falei, não, amor, é só 10 minutos de diferença, prefiro ir para casa. Nesse momento, gente, já tinha tido tanta confusão no aeroporto que eu não lembrava mais da minha intimada para Deus. E aí, quando eu estava no carro, indo embora, Deus falou, você não pediu um lugar para descansar? A sua casa é o melhor lugar que eu poderia te dar. E aí, quando eu deitei na minha cama, eu falei, meu Deus. E eu fiquei em êxtase. Eu fiquei, meu Deus, sério que você movimentou 100 pessoas? Recalculou a rota de 100 pessoas por causa de mim, para me mostrar um cuidado comigo? Eu me questionei ainda. Só que eu permaneci na palavra porque eu lembrei das 99 ovelhas que ele largou para cuidar de uma. E aí eu tive fé e eu falei, sim, ele mudou o destino de 100 pessoas para cuidar de mim, para mostrar o meu cuidado. E o que moveu Deus a fazer isso? A minha fé ousada. A minha fé que moveu o coração de Deus. E às vezes você pode estar aqui. Será que Deus faria isso? 100 pessoas tinham suas coisas lá para fazer. Cada um ia ter uma... Deus ia fazer isso por causa de uma pessoa. Eu tenho fé também para saber que Deus fez tudo dar certo para essas 100 pessoas. E eu fui para casa, eu descansei, eu voltei para o meu voo à tarde. Quando eu estou na nave, que ela vai decolar, ela não decola de novo. E eu fiquei sem saber. Amor, o que está acontecendo? Ligamos lá 2 vezes. Alguém já aconteceu isso? 2 vezes? Dá problema no avião 2 vezes? Alguém aqui já aconteceu isso? 2 vezes no mesmo dia? Eu nunca tinha vivido isso. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E desce todo mundo de novo da nave. Eu falei, meu Deus, será livramento? Deus estava me livrando, o que está acontecendo? E aí, eu já estava achando que ia por outra empresa. Arrumaram a nave. E aí me veio a pergunta, e agora, é para eu ir ou não? Eu comecei a ficar com medo. Estava todo mundo no avião. Agora, eu não viajo mais nessa empresa. Eu vou embora. O que vai acontecer? Aí o Eduardo falou, eu quero que você venha, mas você que sabe. O que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo que eu sei porque que o primeiro voo não foi. Porque Deus me mostrou. E essa próxima provação aqui era para Deus me provar mais uma vez, porque eu ia vencer o medo. Eu ia acreditar que a primeira vez que eu não embarquei foi pelo cuidado, não foi porque a nave de fato quebrou.
Porque se eu acreditasse que a nave quebrou uma vez, 2 vezes, ela ia quebrar de novo e eu não ia viajar. Mas eu acreditei que a primeira vez, Deus que fez isso. E a segunda vez Ele testou a minha fé. Veio a circunstância, o vento que derrubou Pedro, a tempestade para me trazer o medo. E eu desisti de viajar, como muitos fizeram isso. Muitos não embarcaram. Porque não é normal, 2 vezes. Eu falei, não, eu creio que a primeira vez foi por causa de mim. E a segunda vez também é por causa de mim. E eu estou indo, amor. E eu fui. Só que eu perdi a minha palestra. E eu fui para São Paulo pela primeira vez, sem ser a trabalho, foi para descansar. Por quê? Porque eu estava pedindo para Deus um descanso. Eu pedi um lugar para eu repousar, mas Ele me deu foi 1 dia, 2 dias, o fim de semana inteiro. Essa é a fé. Essa é a fé perfeita. Essa é a fé que o Senhor espera de nós. Essa é a fé que a gente faz sem duvidar. Se a dúvida entrar, você está no nível 1 da fé. Se você ficar, e se? E se? Você não vai gozar do que o Senhor tem para você aqui. Você pode ser salva. A fé nível 2 é a fé que você crê, você passa a orar por aquilo que você crê, mas você vive instável. Quando as situações estão favoráveis, você crê. Ai, meu marido decidiu ir para o encontro. Glória a Deus, me ajuda a orar. Voltou do encontro. Meu marido não voltou diferente. Jesus, o que eu faço? Está pedindo para sair de casa. Jesus, você não olha para mim. E aí você vai viver uma vida de altos e baixos. Uma vida desequilibrada. A mulher que está no nível 2 da fé, ela é uma mulher desequilibrada, ela não tem equilíbrio. Quando a situação está boa, ela está bem. Quando a situação está ruim, ela está mal. Quando a situação está boa, eu sou a melhor pessoa do mundo com todo mundo. Eu oro pela minha irmã. Eu vou falar de Deus. Mas quando a situação está ruim, Deus não olha para mim. O que eu estou fazendo de errado? Por que todo mundo na igreja recebe a bênção, menos eu? Você começa a murmurar. Você começa a falar maledicências. O povo que saiu do Egito, eles tiveram um passo de fé. Eles foram na fé nível 1, a fé de repetição. Moisés acredita, eu vou acreditar junto com ele, eu vou pela fé dele. Mas eles chegaram no deserto e a fé não sustentou. Essa fé nível 2, ela é muito perigosa, gente. Ela é perigosa porque você crê, você está orando por aquilo, mas ela é uma fé que os altos e baixos vão fazer você pecar contra Deus. É uma fé que pode te levar para o céu. Quando você não pecar, quando você se arrepender, né? É uma fé que pode te levar para o céu. Você vai viver o plano de Deus no céu, só que você não vive o plano de Deus na terra. Você quer viver os planos de Deus somente na eternidade? Ou você quer começar a viver o céu que Ele preparou aqui na terra também para você? A fé nível 2 não vai fazer você viver os planos de Deus aqui na terra, porque você não vai fazer com que eles aconteçam. Jesus precisa de você para a promessa dele acontecer na sua vida. Ele te prometeu, mas se você não crê, se você não fazer a sua parte, a promessa dele não vai acontecer.
E Ele vai ficar triste com você por isso, porque eu te prometi e você não está fazendo com que aconteça. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que orar para Deus fazer o que Ele já quer? Você já se perguntou? Uai, mas se Deus pode todas as coisas, se Deus já tem um plano traçado, eu estou aqui andando na palavra dEle, por que eu ainda tenho que orar? Alguém já fez essa pergunta? Ninguém? Só eu? Várias vezes eu já me peguei assim, Jesus, eu sei que o encontro vai ser maravilhoso, eu preciso mesmo ficar fazendo tanto jejum e tanta oração? Eu sei que você vai operar. Você não quer isso para as mulheres? Estou falando que eu pensei isso do encontro não, tá? Isso aí. Isso aí a gente é brava na luta, no jejum e na oração. É um exemplo. Jesus, se você vai restaurar a minha família, a família não é o seu projeto, por que eu tenho então que pagar preço? Deus, Ele deu autoridade para os homens aqui na terra. Lá em Gênesis, Ele falou, multiplicai e que nós teríamos domínio sobre a terra. E Deus é um Deus de legalidade. Ele emprestou para a gente a terra, por tempo limitado, até que Ele volte. Nós temos autoridade sobre a terra. Então, para que o plano dEle lá no céu aconteça aqui na terra, a gente tem que pedir para Ele e autorizar a Deus fazer. Estão entendendo? Ele deu um direito de posse. Então é responsabilidade sua. É responsabilidade sua orar. É responsabilidade sua ter fé. É responsabilidade sua fazer os planos de Deus acontecerem na sua casa. E se isso não estiver acontecendo, a culpa é sua. É forte, né? Mas é. Você quer dar esse desgosto para Deus? Senhor, a tua promessa não está se cumprindo na minha vida por minha causa. Isso é forte, gente. Senhor, eu estou me levantando hoje, porque a tua promessa vai se cumprir na minha casa. Porque eu quero agradar o teu coração. Porque eu quero que o Senhor se alegre de mim. Eu quero te dar orgulho, Pai. Mari, é fácil falar isso, mas mesmo assim eu não consigo ativar minha fé. Eu até quero. A fé vem pelo e ouvir. Se você não está conseguindo, não está sendo suficiente o tempo que você tem gasto na palavra de Deus. Ah, não, mas eu faço devocional. Se não está acontecendo, é porque não está sendo suficiente. Se a palavra fala, é porque ela é verdade. Em Marcos 31, eu me perdi todos nos versículos aqui, anotei tantos versículos. Esse versículo que eu acabei de falar está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus mente? A palavra de Deus mente? Então, se você não está tendo fé, é porque está faltando palavra. A fé tem tamanho. Eu estou falando aqui de níveis, mas eu não estou falando de tamanho. Como eu falei para vocês, Deus, Ele dá uma medida para todos, igual. Então, nós falamos da fé nível 1, falamos da fé nível 2.
E a fé nível 3 é a fé que Deus espera de nós. Eu vou falar para vocês uma expressão que eu encontrei para essa fé. Não se assustem. Essa fé é uma fé revoltada. É uma fé revoltada. Como assim? A gente tem falado muito aqui sobre fé racional, né? A fé racional, a gente tem que decidir obedecer a palavra, a gente tem que decidir fazer a promessa de Deus se cumprir. Então, se a fé é racional, ela não pode ter emoção, né? Mas eu descobri que esse sentimento a fé pode ter. Sabe como? É uma fé revoltada contra quem faz você perder a sua fé. É uma fé revoltada contra o diabo. Quem vai querer esmorecer a sua fé? Quem vai te dar distrações? É o nosso inimigo. É ele que vem trazer o medo. É ele que vem trazer as dúvidas. Então, se eu me revoltar contra os principados, contra as potestades que querem derrubar a minha fé, eu vou permanecer em pé. Eu vou permanecer andando sobre as águas. Porque o Senhor vai me dar autoridade e poder contra os principados e potestades. Então essa fé é uma fé revoltada, é uma fé louca, é uma fé ousada. É uma fé ousada porque eu não vou aceitar crer no mesmo Deus de Davi e não ver o meu Golias cair. É uma fé revoltada porque vocês lembram que Davi falou quando ele derrotou Golias? Ele queria espalhar as partes do Golias por todo lugar. Ele estava revoltado. É uma fé inconformada. Como que eu vou crer no mesmo Deus de Moisés e eu vou viver na escravidão dos egípcios? Eu não posso me conformar. Eu creio no mesmo Deus da pastora Flavinha. Por que eu não vou gozar do que Deus tem entregue para a pastora Flavinha? Logo no início da minha caminhada, eu virei e falei, eu vou ter o testemunho da minha pastora. Nós somos únicas para Deus, né? Mas cada um é única. A gente pode, Senhor, se ela tem, é jurisprudência, eu também quero. Não é? Então eu vou ativar a minha fé. No início da minha caminhada eu ficava pensando, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para eu conseguir ter o meu casamento de volta? Como que eu vou conseguir para ter o meu marido de volta? E eu fui aprendendo com grandes mulheres de Deus que eu precisava ter fé. E aí eu vejo hoje em dia assim, muitas pessoas tristes, né, porque não alcançaram, porque não conseguiram. E qual é a diferença entre as que conseguiram e as que não conseguiram? Não desenvolveram a sua fé. Essa é a diferença. De 2 milhões de pessoas que saíram do Egito para a Terra Prometida, quantas entraram na Terra Prometida? 2. Foram as que tiveram a fé inabalável, a fé revoltada, a fé aguerrida. A porcentagem é muito baixa. Mas quantos milhões de cristãos tem no mundo? São milhões, né? Cada uma aqui de vocês que está aqui pode fazer parte da porcentagem dos 2. Quem quer fazer parte dessa porcentagem? Eu quero ser Josué, eu quero ser Caleb. Eu quero acessar a minha terra prometida. E por fim, se você está lendo a palavra, se você
está buscando ao Senhor, você acha que você está no caminho certo, mas mesmo assim, você não tem essa fé que eu estou falando aqui. Alguma raiz você tem dentro de você que precisa ser arrancada. Em Lucas 17:5, os discípulos pediram para Deus aumentar a fé. Aumenta a nossa fé. E o que Deus respondeu? Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar. Quando Jesus fala em um grão de mostarda, ele não está falando do tamanho. Por isso que eu falei para vocês que fé não tem tamanho. Quando Deus fala em grão de mostarda, se ele estivesse falando de tamanho, ele poderia estar falando de um grão de areia. Mas sabe por que Deus falou grão de mostarda? Porque o grão de mostarda se multiplica, ele cresce, ele floresce. O grão de areia não, ele poderia ter simbolizado. Então isso que eu estou falando desde o início para vocês é que vocês precisam fazer a fé de vocês crescer, fazer a fé de vocês florescer. É essa fé que o Senhor deseja, essa fé que agrada o coração do Pai. E sabe por que ele fala em uma amoreira? A amoreira é uma planta que tem muitas raízes que crescem muito mais para dentro do que para fora. Então é quase impossível arrancar uma amoreira de lugar. Ela tem raízes que são entremeadas, que vivem ali totalmente fixadas no solo e muito profundas. Mas um grãozinho deste tamanho, que vai se multiplicando, que vai gerando vida, que vai movimentando, que vai ativando a fé, que vai ativando milagres. Ela faz o quê? Facilmente a árvore sai de um lugar para o outro. E essas raízes, quando eu falei aqui sobre que pode ter raízes dentro de você, pode haver raízes de ódio, pode haver raízes de ciúmes, de inveja, raízes de dúvidas, que fazem com que a fé não consiga ser liberada e ser ativada. Então a gente precisa, hoje, pedir para o Senhor arrancar essas raízes de dentro de nós. Para a gente receber essa palavra, a gente precisa olhar para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui te buscando, eu estou aqui querendo algo diferente na minha vida hoje. Eu estou querendo, Pai, elevar a minha fé, porque eu quero agradar o teu coração. Sabe, gente? A partir do momento que a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, que o Senhor não mente, mas a gente não tem a fé para, com atitudes, demonstrar que você crê. Você pode até falar que você crê, mas as suas atitudes não demonstrarem que você crê na palavra de Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Você está falando que as promessas que Ele deu aqui na palavra dEle são promessas vazias. Isso é muito forte, gente. Você não ter fé que o que Ele prometeu vai se cumprir, é você virar para Deus e colocar em xeque o caráter de Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a palavra de Deus está garantindo, está falando que Ele vai fazer, e você tem dúvidas
que Ele vai fazer, você está falando, Deus, você está mentindo. Quem é mentiroso? É Deus ou é você? Quando eu refleti sobre isso, isso doeu no meu coração. Me trouxe dor. Eu pensei no tamanho da minha responsabilidade de virar para Deus e falar, você é mentiroso. Você pode não falar, mas as suas atitudes falam por você. O que a gente faz fala muito mais do que a gente... O que a gente faz fala muito mais do que a gente fala. E isso entristece ou agrada o coração de Deus? Mas o Senhor está feliz hoje. Ele está feliz porque aqui tem mulheres que estão decididas, tomaram essa responsabilidade e falaram, Senhor, eu vou fazer frutificar a fé que o Senhor colocou dentro de mim. Senhor, eu sou grata pela fé que o Senhor plantou em meu coração. Essa fé que foi uma medida, mas eu vou transformar em 1.000, em 300, em milhares, em milhões. E o Senhor vai se agradar de mim, Pai, porque o Senhor não é mentiroso. Em Marcos 31 está falando que a palavra de Deus jamais passará. Ela não vai passar. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Vira para quem está do seu lado e você fala, vai fazer. Ele vai fazer. Mas Ele precisa de você. Ele precisa que você se arrependa. Ele precisa que você se arrependa de não ter acreditado na palavra dele através das suas atitudes. Hoje você vai colocar uma focinheira e você não vai olhar para as circunstâncias. Você vai olhar para a sua promessa, naquilo que Ele te prometeu. Ele te prometeu vida abundante, não é só no céu, é aqui na terra. E você vai colocar uma focinheira e você só vai olhar para a sua promessa. E se vierem falando coisa, você vai apartar. Se vier o inimigo tentar colocar setas na sua mente, você vai apartar. Você vai declarar que o inimigo não tem poder sobre a sua mente. Que a palavra da Lu na quarta passada foi renovando a sua mente. Você vai renovar a sua mente através da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer essa fé crescer em você. O terceiro nível de fé é uma fé santíssima. Judas 1:20, por favor. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Essa fé santíssima, como eu falei aqui no início, é uma fé livre de qualquer tipo de contaminação. É uma fé livre de qualquer tipo de pecado. Orando no Espírito Santo. Orar em outras línguas edifica a sua fé. Busque o Espírito Santo de Deus. Tenha fé para ser batizado no Espírito Santo de Deus. Tenha fé para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Que eu tenho certeza que você viverá os planos de Deus aqui na terra. Ative a sua fé. Não se conforme com a fé que você tem hoje. O Senhor está chamando, está te convidando a fazer parte da equipe dEle. Ele precisa de você no time dEle, no exército dEle. Olha como nós somos importantes. Nós precisamos nos entregar ao Senhor para que Ele faça a vontade dEle aqui na terra. Nós podemos fazer os milagres de Deus aqui na terra. Ele falou que deixaria para nós o Espírito Santo de Deus. E os dons, tudo que Ele fez aqui na terra, todos os dons que Ele usou para curar, para libertar, Ele deixou para a gente. Por que nós não estamos vendo esses milagres?
Você pode estar vendo milagres na sua casa em alguns momentos. Mas hoje Deus está convocando esse exército aqui, ó. Para você viver de fé em fé e de glória em glória. Porque a fé precede a glória. Não existe glória sem fé. Essa igreja é uma igreja de milagres. E nós fomos chamadas a fazer parte do exército de Deus, que vai ativar os milagres aqui nesse lugar. Vocês estão sendo chamadas a serem parte da porcentagem que vai viver na terra prometida. Vocês viram a pastora, quem esteve aqui no culto de domingo, ela contou um testemunho sobre o meu salto. E esse é o final do meu testemunho de hoje. Eu cheguei no culto, quando a pastora, meu marido chegou e falou, nós vamos abrir o culto. Aí eu, que horas? Ele, agora, vamos. Aí eu fui andando e meu salto quebrou. E aí eu fui andando assim, mancando. E vim aqui no altar. E quando eu desci, eu falei, pastora, eu estava subindo no púlpito, meu salto quebrou. Aí ela, eu entendi porque Deus mandou trazer 2 sandálias hoje. E Deus falou, para eu não ter sombra de dúvidas e para vocês também não terem sombra de dúvidas. Se eu cuido do seu salto, eu cuido do seu descanso. Se eu cuido do seu salto, que teoricamente é algo tão simples, eu cuido daquilo que é importante para você, porque o que é importante para você é importante para mim. A pastora disse que estava com um salto, que achou lindo, só que ela pegou outro na hora de sair. Ela falou, o que eu estou fazendo com esse salto? Ela, vou levar. Levou. Ela ia usar 2 sandálias. E era sandália branca da cor da minha blusa. Se Deus cuida do meu salto, Ele cuidou do meu descanso. Para eu não ter dúvida alguma que o que Ele fez foi para cuidar de mim. E eu sou única só para Ele, né? Assim, mas cada um aqui é única para Ele. E o cuidado dele comigo é o mesmo cuidado que Ele tem para vocês. Os planos dele que estão sendo realizados na minha vida é o plano dele na vida para cada um de vocês também. A restauração que Deus fez na minha casa é a mesma restauração que Deus vai fazer na sua casa. A restauração do meu casamento é a mesma que o Senhor vai fazer na sua casa. Os meus filhos prostrados diante de Deus é o mesmo que Deus vai fazer com os seus filhos. Se você ainda tem filho que não segue ao Senhor, Deus vai fazer. Porque hoje a sua fé está ativada. Os seus filhos estarão na presença do Senhor. No dia seguinte ao culto, João Pedro chegou, saiu do banho. Mãe, eu preciso conversar com você. E eu falei, é o quê, meu filho? Ele, como você sabe que Deus está falando com você? Aí eu falei, primeiro a gente tem que ter um relacionamento para a gente saber qual a voz de Deus. E fui explicando para ele, contei esse testemunho do avião. E ele ficou, uau! E mãe, por que você chora quando você está orando? Aí eu falei, porque eu sinto o amor de Deus por mim, eu fico constrangida, isso me traz uma emoção. Ele falou, então, hoje Deus falou comigo, porque no banheiro eu estava pedindo para Ele morar no meu coração e eu comecei a chorar e eu não sabia por quê. Vocês imaginem o que é a alegria de uma mãe ouvir isso, gente? Eu oro uma vez por semana pelos meus filhos e pelo marido em jejum, em 24 horas de jejum. E a minha oração para os meus filhos é que eles tenham as experiências deles, ainda na infância. Experiências que façam eles serem totalmente apaixonados por Cristo, assim como eu e o meu marido somos apaixonados por Jesus. E do nada meu filho chegou falando isso. Essa é a fé que o Senhor espera de você. Fé santíssima, fé ousada, fé revoltada, fé aguerrida, fé inconformada. Quem aqui já está com esse nível de fé?
Aleluia. Pode colocar a música aí. Podem ficar em pé, por favor. E ontem, segunda-feira, quando eu cheguei em casa, eu ainda não tinha escolhido o louvor que eu ia colocar. E meu filho estava tendo aula de teclado. E ele estava tocando essa música. Eu quero chamar aqui à frente você que identificou o seu nível de fé e você que quer subir mais um degrau no seu nível de fé hoje. Você que fala para Jesus: eu quero, Senhor, viver a fé que agrada o teu coração. Pode vir aqui até a frente. Podem falhar e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. É confiar.